Bom dia a todos, bom dia a todos os membros da Igreja Batista da Ramada, bom dia a todos os visitantes da nossa página. É um prazer estar novamente com vocês para poder compartilhar a palavra de Deus. Vamos continuar no estudo da carta de 1 a Pedro, desta feita no capítulo 2. Todos nós seguramente já usamos ou já ouvimos expressões do tipo eu vou à igreja. Ou até no início dos nossos cultos já demos as boas-vindas ou já ouvimos essas mesmas boas-vindas da seguinte forma: bem-vindos à Igreja Batista da Ramada. Muitos de nós usamos esse tipo de expressão comum no nosso vocabulário porque de uma maneira consciente ou de uma maneira até inconsciente associamos nas nossas mentes a igreja ser o edifício. Ou seja, que a igreja é o edifício. E se o entendemos dessa forma, na verdade entendemos tudo errado daquilo que verdadeiramente é a igreja. Talvez, e é a minha esperança, esta pandemia também contribua de uma maneira positiva para um entendimento mais profundo daquilo que a igreja é e também ter a considerar seriamente que a igreja não é nem depende de tijolos, cimento ou de qualquer outro tipo de material de construção. A igreja também é muito importante nós termos em conta que a igreja ela não existe por permissão do Estado. Ela pertence a um rei superior, ela é uma embaixada de um reino muito superior e muito melhor. Também podemos ter ideias erradas sobre o que é a igreja. E é preciso nós definirmos bem e entendermos bem o que é a igreja e o que ela não é. Gostaria de começar por dizer aquilo que ela não é. Ela, por exemplo, não é um grupo amigável de pessoas que compartilham interesses em comum. Ou interesses em questões religiosas, meramente. A igreja não é um clube, ela não é uma organização voluntária em que a adesão é uma opção. A igreja também não é um órgão prestador de serviços em que os clientes têm toda a razão. A igreja é uma realidade muito superior e melhor que tudo isso. E necessitamos de um entendimento correto e firme do que é a igreja. Pois, como alguém disse, se tivermos uma concepção errada sobre a igreja, ela irá deformar o nosso cristianismo. Pedro, a carta de 1 Pedro, ajuda-nos muito a todos nós a adquirir um entendimento correto de como é possível alguém tornar-se cristão. Do que é um cristão? Quais as características do andar cristão? Qual a nossa verdadeira identidade? Qual a nossa verdadeira identidade familiar? Ou seja, a quem pertencemos? No fundo, Pedro está a ensinar-nos, a relembrar-nos do que é, ou o que é a igreja. Este novo povo de uma nova aliança conquistada por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos aprender então mais sobre o que é a igreja. Vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade,
Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro vem num fio condutor de pensamento, de ensino na sua carta àqueles cristãos que se encontravam na Ásia Menor, atual Turquia. Ele veio, e bem recentemente vimos isso no domingo passado, a falar sobre a realidade da salvação, que ela acontece, ocorre por meio do poder da palavra de Deus. É por meio da palavra que o Espírito Santo de Deus usa para produzir em nós o dom da fé que salva, a fé verdadeira. Também o Espírito Santo usa a mesma palavra para renovar as nossas mentes e corações, santificar-nos. Então, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, sem a palavra de Cristo, nós não podemos nem ser salvos, nem nós não podemos ser santificados. No entanto, também devemos entender que nós não somos agentes meramente passíveis no meio desta história. Nós temos responsabilidade e participação na nossa santificação. E vimos que santificação, a ideia de santificação é ser separado para Deus e para os seus propósitos. E é isso mesmo que Pedro vai lembrar aqueles cristãos. Ou seja, eles têm uma nova identidade, uma nova condição, eles foram salvos e eles estão a ser santificados por meio do Espírito Santo e por meio do conhecimento da sua palavra, do alimentar-se da sua palavra. E como cristãos é esperado de nós que naturalmente, no versículo 1, abandonemos, deixemos, despojemos-nos de várias coisas, que Pedro cita aqui de uma maneira geral. Reparem o que diz o versículo 1 novamente: despojando-vos, portanto, toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda a sorte de maledicências. Então, é esperado de nós como cristãos, nesta nova condição, este novo homem, esta nova criação de Deus, que possamos despojar-nos daquilo que pertencia à nossa velha condição, ao velho homem, quando nós éramos inimigos de Deus. Ainda a presença do pecado é uma realidade em nós, com os quais todos nós lutamos, com a presença do pecado. Mas agora nós temos, por meio do Espírito Santo e por meio da Palavra de Deus, o poder de santificarmos, o poder de fazer morrer esse pecado nas nossas vidas. E devemos prosseguir nesta luta, neste bom combate. E é um bom combate da fé. E devemos então abandonar, fazer morrer certas coisas. Pedro cita algumas delas e de uma maneira geral engloba todas as coisas correspondentes ao velho homem. Primeiramente, a maldade, a malícia. Esta palavra é muito abrangente e pode-se referir à maldade expressa em palavras, em ações, em pensamentos, todo o tipo de maldade, e podíamos dar aqui vários exemplos, mas vocês conhecem bem a realidade da maldade do próprio coração e nos outros homens. O dolo, isto é o engano, deixar o engano. Deixar o engano para as entidades como as finanças, deixar o engano para com o meu irmão em Cristo, deixar o engano. Também hipocrisias. Hipocrisias é o fingimento, é aparentar ser algo que não somos. Devemos deixar isso, devemos antes caminhar em sinceridade, honestidade, verdade em todas as coisas. Invejas também. Invejas é este sentimento de desejar o que o outro tem. E não é possível nós termos. Então, ficamos irritados, ficamos entristecidos, não nos alegramos com o outro. Bem, isto não deve ser uma característica, nem isso deve ser permitido crescer, permanecer nos nossos corações e mentes em relação aos outros. As maledicências, ou seja, o falar mal de alguém, o caluniar, o difamar. O verbo, na verdade, significa rebaixar, desacreditar. Aristófanes
usou esta palavra, por exemplo, certa vez, quando se referiu acerca de um escravo que tagarelava os segredos do seu dono, com o objetivo de denegrir a imagem, o carácter do seu amo. Então, todo esse tipo de coisas devemos subtrair nas nossas vidas. Mas Pedro não fica apenas com a subtração, ele agora vai àquilo que devemos somar às nossas vidas. E o versículo 2 diz-nos então aquilo que devemos somar às nossas vidas. Somar como mandamento é algo que é requerido de nós como cristãos. Reparem o que diz o versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejar ardentemente é esse desejo intenso por algo, por apropriar-se, por alimentar-se, por abastecer-se de algo. Fala aqui Pedro do genuíno leite espiritual. Genuíno, quando fala de algo genuíno, Pedro está-se a referir a algo incontaminado, inalterado, puro na sua essência. E depois usa o leite. E Pedro faz uso do leite para o alimento do homem e da mulher aqui, de uma maneira e numa linguagem espiritual, a necessidade de um leite espiritual para o alimento das almas, dos homens e das mulheres. E Pedro faz uso de uma imagem conhecida na época e que também por nós é muito conhecida. Seguramente já visualizamos esta imagem em museus, em esculturas, em pinturas. No mundo antigo era muito difundido a crença sobre deuses pagãs, com muitos cheios, que segundo as crenças da época, através dos seus cheios, do leite dos seus cheios, alimentavam a vida e sustentavam a vida. Agora, Pedro fala então, usa esta imagem do leite de sustento da vida, do alimento para a vida, para os cristãos. Fala de um leite espiritual e sabemos pelo contexto a que leite, facilmente podemos chegar à conclusão a que leite Pedro está-se a referir. Ele está-se a referir à palavra de Deus, tal como vimos no domingo passado. Ele falou da palavra eterna e continua neste fio condutor, e este leite espiritual é a palavra de Deus. Nós necessitamos desesperadamente da palavra de Deus, essa palavra de Deus pura na sua essência, inalterada, e nós necessitamos dela, as nossas almas necessitam dela, como um recém-nascido necessita. E devemos desesperar-nos por esse leite espiritual para podermos crescer na salvação, crescer saudavelmente. Tal como um recém-nascido necessita desse leite materno para sobreviver e ter uma boa saúde a longo prazo. Vários estudos comprovam isso mesmo, os benefícios do leite materno e de como até a influência do leite materno ao longo da vida, nos seres que foram alimentados nos primeiros meses de vida, amamentados, e aqueles que não são. E estudos chegaram à conclusão que aqueles que não são amamentados pelo leite materno têm muito maior probabilidade de desenvolver vários tipos de doenças ao longo da sua vida adulta, em comparação com aqueles recém-nascidos, bebés, que nos primeiros meses da vida foram alimentados pelo leite materno. Então Pedro faz esta comparação, que nós precisamos da palavra de Deus para a saúde das nossas almas. Nós precisamos da palavra de Deus para o crescimento, para a salvação. É isso que ele diz no versículo 2. Esse crescimento para a santificação, para uma maior experiência, união, comunhão com Deus e de colher também esses mesmos benefícios da qualidade da vida de Deus, da vida eterna em nós. E nós precisamos da palavra de Deus e de continuamente alimentar as nossas almas da palavra de Deus. É necessário fazer isso. É necessário fazer isso. Senão podemos fazer morrer o interesse, o desejo, os sentimentos por Deus. Por Deus. A vida cristã, a experiência na vida cristã também é de crescimento, não é? Pedro refere-se aqui a um crescimento. Então devemos entender também a nossa salvação, não apenas como um ato único no passado, mas um ato contínuo no presente e que também continuará no futuro.
O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, ali no capítulo 1, versículo 6, ele diz algo da seguinte maneira aos irmãos em Filipos: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Paulo também e os apóstolos tinham e nos ensinam sobre esta ideia da salvação ser uma obra também contínua e uma obra em que os santos, os salvos, irão perseverar até ao fim, porque Deus é que está a fazer essa obra por meio do seu Santo Espírito e da sua palavra, mas nós temos responsabilidades em alimentar-nos da sua palavra. Isso é requerido de nós, isso fará toda a diferença em nós para o crescimento em saúde, saudavelmente, espiritualmente falando, e também para colher esses mesmos benefícios mais profundos, maiores, para as nossas próprias almas, para as nossas próprias vidas. Há uma obra que está a ser feita e ela continuará e ela será aperfeiçoada até ao dia de Jesus Cristo. Precisamos da palavra de Deus para crescer espiritualmente, saudavelmente, para a saúde das nossas almas e para cada vez mais sermos santificados, separados para Deus e para os seus propósitos. Versículo 3, Pedro faz aqui uma pausa. E agora os faz meditar, refletir, examinar-se individualmente, os seus corações, olhar para as suas próprias almas e considerar se efetivamente já têm experimentado, por outras palavras, se já têm provado que o Senhor é bondoso, que o Senhor é gracioso, se já têm experimentado a salvação e os benefícios da bondade do Senhor, da graça do Senhor, manifesta por meio daquilo que Cristo alcançou por nós na cruz, a qual nos podemos apropriar-nos da obra de Jesus Cristo, uma obra que nos limpa dos nossos pecados, nos declara justos e nos faz justos diante de Deus, e também na qual recebemos a vida eterna, que é a qualidade da vida de Deus em nós, e experimentamos toda essa alegria e paz e esperança que só é possível por meio de Jesus Cristo. E ele faz os leitores e os ouvintes da sua mensagem refletir se efetivamente já experimentaram, já provaram quão bom é Deus e se já experimentaram aquilo que Deus oferece por meio de Jesus Cristo. Essa vida eterna, essa vida abundante que pode já ser experimentada hoje por meio de uma união com Cristo, experimentada hoje e os seus benefícios, mas que será plenamente recebida na vida além do sepulcro, na vida eterna. Se não é assim, Pedro diz então que é tempo e faz um convite para se aproximarem-se dele, para se aproximarem-se de Deus, para se aproximarem-se de Jesus Cristo, chegando-vos, versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, Que pedra é esta que vive? Ora, é Pedro que está a escrever essas palavras. E há um episódio muito interessante na vida de Pedro com o Senhor Jesus Cristo. Este episódio encontra-se em Mateus 16 e eu vou ler para vocês a partir do versículo 13. Reparem o que aconteceu aqui e nós vamos entender melhor aquilo que é a pedra que vive e quem é a pedra que vive. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aqui, a leitura da palavra de Deus e deste encontro, desta conversa muito especial
de Pedro e o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual podemos aprender muito sobre o que é a Igreja, sobre efetivamente o que é a Igreja e a autoridade da Igreja e como embaixada no Reino de Deus, porque a Igreja é uma embaixada do Reino de Deus aqui na Terra. Muitos detalhes sobre esse texto, sobre esta conversa especial entre Jesus e o apóstolo Pedro poderiam ser ditos, mas apenas queremos chegar à conclusão o que é a pedra viva. Ora, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai agarrar nesta confissão de Pedro e vai dizer o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Será o fundamento, a base para a edificação da igreja. A confissão de Pedro sobre quem era Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, é sobre esta pedra, sobre esta verdade, sobre mim, que eu edificarei a minha igreja. A igreja é um edifício vivo, edificado por meio de uma pedra viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Senhor, porque é o Filho de Deus, Ele, o nosso Salvador, porque é o Cristo, o escolhido do Senhor. E somos convidados, e Pedro nos convida, àqueles que ainda não abraçaram Jesus Cristo pela fé, que ainda não reconheceram como Senhor e Salvador, que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Pedro fez. Tu és o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor de todas as coisas e de todos os homens. É tempo de nos aproximarmos dele, desta pedra viva. Infelizmente, a realidade que encontramos em muitos homens é que muitos o rejeitam. Reparem o versículo 4. Rejeitado assim pelos homens. Cristo foi rejeitado pelos homens, pelos judeus no passado e as autoridades religiosas que gritaram crucifica-o, crucifica-o, e é rejeitado também em muitos corações hoje em dia, infelizmente e tragicamente. Ele, que é o único eleito e precioso de Deus. Ele que foi o caminho e o único meio escolhido por Deus como nosso perfeito substituto. Ele que é precioso porque é o tesouro do céu que pode nos fazer-nos ricos para com Deus. Para com Deus. Pedro vai agora não apenas lembrar os cristãos que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a origem da igreja. A confissão sobre quem é Jesus Cristo é o que salva homens e mulheres, mas não salva apenas de uma maneira individual, os constitui um novo povo. E nesta imagem que Pedro dá da arquitetura, um novo templo, um novo edifício, uma nova casa espiritual. Reparem o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A igreja é uma realidade muito melhor e muito superior a tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ela é a embaixada do reino de Deus. Pedro diz também vós mesmos. Ou seja, nós também, juntamente com Cristo, somos pedras que vivem. A igreja é um organismo vivo, com origem em Cristo, sustentado e nutrido por Ele, por meio da sua palavra. E a igreja, ela também não é, e não devemos entender a vida cristã como apenas individual. A igreja não é um indivíduo, mas um conjunto de homens e mulheres salvos, unidos a Cristo e uns aos outros de uma maneira sobrenatural. Sois edificados casa espiritual. A igreja assemelha-se ao templo no Antigo Testamento, porque a igreja é a habitação de Deus na terra.
A glória de Deus se manifesta na igreja, neste organismo vivo, não num edifício. Não está confinada a glória de Deus a um edifício de tijolos e cimento. Mas a glória de Deus é manifesta, revela-se na igreja e por meio da igreja, através de pedras vivas. Através de pedras vivas. Através dos santos. Através dos salvos. E se nós, em Cristo, fomos tornados pedras vivas, um novo templo onde habita Deus, aqui na terra, habita em nós, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não somos apenas um novo templo. A igreja não é apenas um novo templo, mas a igreja também é um reino de novos sacerdotes. Cada cristão, e não apenas os pastores ou os diáconos da igreja, mas cada cristão, cada um individualmente tem acesso privilegiado, imediato e ininterrupto a Deus, o Senhor do Universo, o Pai Celestial. Cada cristão é um sacerdote com acesso a Deus e privilegiado a Deus. Cada cristão também, ele oferece sacrifícios espirituais. E é esperado de nós esses sacrifícios espirituais. Senão, já não oferecemos animais, como os sacerdotes ofereciam no Antigo Testamento. Ofereciam animais, ofereciam manjares. Mas agora, nós oferecemos, como esses novos sacerdotes, novos sacrifícios e são espirituais. Ou seja, as nossas próprias vidas. Os nossos lábios em adoração. Os nossos pés para anunciar o Evangelho. As nossas mãos para realizar boas obras. As nossas orações pelos nossos irmãos. As nossas casas para abençoar outros. Os nossos recursos para o avanço do reino de Deus aqui na terra. É isso que é a igreja. Um novo templo e um reino de novos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais, oferecem as suas próprias vidas e oferecem em conjunto, como família, como corpo, como um edifício vivo. Essa é a realidade muito melhor e superior do que é a igreja revelada nas Escrituras, algo glorioso, algo sublime e até algo que vai além do nosso entendimento perfeito sobre a magnificência, a sublimidade, o quão gloriosa é a igreja. Versículos 6, 7 e 8 para terminar. Pedro vai aqui fazer uso de 3 versículos, 3 textos, mas 3 citações diretas do Antigo Testamento. E os faz fazendo uso deles para claramente fazer uma alusão a Jesus Cristo. Primeiro cita no versículo 6 Isaías 28, 16. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Uma pedra angular. Novamente a referência a Jesus Cristo agora como essa pedra angular. Essa profecia em Isaías, versículo 28 e 16, referente a Cristo. Pedra angular é uma referência na agricultura à pedra fundamental, principal de uma determinada construção ou determinado edifício. É uma referência, por exemplo, à grande pedra colocada no canto superior do edifício, a fim de manter as paredes firmemente juntas, ou à pedra principal no meio de um arco batente. Aí a pedra que estava no meio para poder suster as demais pedras do arco. A pedra angular, no sentido figurado, é usado aqui por Pedro para referir-se ao fundamento de algo, àquilo que sustenta algo. E é uma referência da palavra de Deus a Cristo, que é o fundamento, a origem da igreja, mas também o sustento da igreja. E como é que Cristo hoje sustenta a igreja? Por meio da sua gloriosa palavra. Por meio da sua gloriosa palavra.
Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Jesus Cristo e a sua palavra. Eu vou ler para vocês Efésios 2:20 para que isso fique bem claro para todos nós. A quem se refere as Escrituras como pedra angular. A quem se referia Isaías como pedra angular. Diz assim Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Está a falar para a igreja, Paulo, aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sem Cristo a igreja não tem origem. Sem Cristo a igreja não é nada. Sem Cristo a igreja não pode fazer nenhuma coisa sobrenatural, espiritual. Isso é aquilo que nós chegamos facilmente à conclusão. Reparem também a parte final do texto, do versículo 6. E quem nela crer, quem crer no Senhor Jesus Cristo, de modo algum será envergonhado. Quem crer em Jesus Cristo não será defraudado. Quem crer em Jesus Cristo nunca irá arrepender-se de tal decisão. Ele não defrauda. Ele é o eleito do Senhor. Ele é o precioso de Deus, o tesouro do céu. Quem o abraçar, quem o conhecer, quem unir-se a Ele, nunca será defraudado. Nunca será envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os credos é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aqui é uma citação do Salmo 118, versículo 22. E nos leva a pensar sobre quem é Jesus Cristo para nós. Para os que credes, é preciosidade. E, efetivamente, Cristo é precioso para ti. Cristo é valioso para ti. A igreja, que é o seu corpo, ela é valiosa para ti. Pois nós não podemos separar a cabeça do corpo. Se a igreja não é valiosa para ti, preciosa para ti, é porque Cristo não é precioso para ti, nem valioso para ti. E se não é, então tu pertences àqueles que são descritos por Pedro como desobedientes, os descrentes, aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não obedecem à sua palavra. Novamente aqui Pedro, usando este texto do Antigo Testamento, revela que Cristo foi rejeitado pelos construtores. Os construtores rejeitaram essa pedra. As autoridades religiosas, o povo, os judeus rejeitaram esta pedra. Mas ela veio a ser a principal pedra angular desta nova casa espiritual, a igreja. A igreja é um edifício vivo que tem como fundamento Jesus Cristo, mas também depende inteiramente dele para crescer e ser edificado saudavelmente. O novo templo de Deus é a sua igreja. O novo templo de Deus somos nós, os salvos, aqueles que têm Jesus Cristo como precioso. Individualismo, desconsideração e insubmissão também à igreja é o mesmo que insubmissão, desvalorização da pessoa de Jesus Cristo. Por isso devemos de ter bem presente o que é a igreja, o preço que Jesus Cristo pagou por ela, o valor que a igreja tem para Jesus Cristo e também o plano grandioso e glorioso de Jesus Cristo para a igreja, conforme revelado aqui na carta de 1 Pedro. Uma última citação de Pedro do Antigo Testamento é de Isaías 8,14, no versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus Cristo, Ele que é a origem
da Igreja, o fundamento da Igreja e o sustento da mesma. Jesus Cristo, Ele que é o eleito e o precioso de Deus, o tesouro do céu. Jesus Cristo, Ele também é para muitos homens pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Cristo, Ele provoca algo em todo o ser humano. Ele está a provocar algo. Tudo isso que estás a ouvir sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre os seus planos e propósitos gloriosos para este novo povo. Ele está a provocar algo em ti que estás a ouvir a palavra de Deus esta manhã. Ele, para ti, é alguém que salva ou Ele é alguém que condena? Para ti, Ele será a tua glória ou Ele será a tua ofensa? Para ti, Ele será de tropeço? Ou para ti será aquele a quem tu te curvas e rendes e entregas a tua vida? Quem é Jesus Cristo para ti? O que farás com Cristo, com a sua palavra? A irás aceitar ou a irás rejeitar? Quem é Jesus Cristo para ti? A resposta a essa pergunta depende a eternidade, toda a eternidade da tua alma, da tua alma. Aqueles que são descrentes, eles tropeçam, eles se ofendem em Cristo, eles rejeitam, eles consideram loucura a mensagem sobre Jesus Cristo. Eles tropeçam na palavra, como diz Pedro. Eles são desobedientes, tal como a fé está ligada à obediência, a descrença está ligada a uma vida de desobediência a Deus e à sua palavra. Quero apenas frisar a última parte do versículo 8, que diz: para o que também foram postos. Estes descrentes, estes desobedientes também foram postos. Foram postos para quê? Será que Deus de antemão os entregou para a condenação? Nós não acreditamos e não encontramos, porque não encontramos na palavra de Deus nenhuma doutrina sobre uma predestinação de Deus prévia, antes do nascimento, para a condenação. Ou seja, que Ele separou homens para a condenação, para a perdição. Essa doutrina, esse ensino nas Escrituras não existe. O homem é condenado pela sua própria responsabilidade, pela sua própria descrença, pela sua própria desobediência. O que Pedro quer aqui destacar, que estes homens também foram postos para condenação, para tropeço, para tropeçarem, é que a condenação eterna virá pela sua incredulidade. Então, todos aqueles que as suas vidas se caracterizam por descrença para com Deus, para com o seu Filho, para com a sua palavra, desobediência, todos aqueles que manifestam isso, o juízo já está sobre eles. Eles serão condenados por causa da sua incredulidade, rejeição e desobediência. E o juízo, a condenação para tais homens já foi determinado e anunciado por Deus. Como fugir então desse juízo? Como fugir da ira de Deus? Como escapar de tão horrível lugar que será o inferno? Um lugar onde a manifestação da ira de Deus e do juízo de Deus será experimentada para todos os homens que desobedeceram a Deus. Como não sofrer terrível condenação? Necessitas de crer na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que veio para morrer na cruz, para morrer em favor dos homens, para reconciliar os homens com Deus para todo o sempre.
Todo aquele que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Essas são as boas notícias do Evangelho. Mas o Evangelho não são apenas boas notícias, o Evangelho não é apenas um convite, também é uma ordem de Deus. Todo aquele que deseja vir a Cristo deve arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Isso é uma ordem. Arrepende-te dos teus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Ou aceitas ou rejeitas. Ou obedeces ou desobedeces. Ou serás salvo ou serás condenado, dependente da tua resposta. Algumas breves considerações finais. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, estão no caminho da condenação, de experimentarem o juízo de Deus. Talvez neste tempo em que vivemos com uma pandemia e com a realidade da morte diante dos nossos olhos, de uma maneira mais consciente da nossa fragilidade também, talvez também tens medo de um vírus, deste novo coronavírus. Mas deverias temer ainda mais aquele que pode enviar a tua alma para o inferno. Não apenas matar o teu corpo, mas pode enviar a tua alma para o inferno, para a condenação eterna. Tens medo do novo coronavírus que pode matar o corpo, mas deverias ainda temer aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma. A vida dos homens, toda a vida dos homens está nas mãos de Deus. Talvez a tua confiança hoje em dia, diante desta pandemia, é a descoberta de uma vacina. Mas a tua maior confiança deveria estar em Jesus Cristo. Aquele que tem poder para salvar o homem eternamente. E não apenas prolongar por umas décadas a tua existência aqui na Terra, as quais passarão muito rápido. A vida é um sopro, como nós bem sabemos. Arrepende dos teus pecados. Aproxima-te de Cristo. Crê em Jesus Cristo. Abraça a Jesus Cristo. E serás salvo. Serás salvo. Para nós cristãos, nós que fomos lembrados do valor da Igreja, nós que somos lembrados continuamente, através da Palavra de Deus, aquilo que nós somos, quem nós somos por meio de Cristo, e o que é a Igreja universal, mas o que é a Igreja local. Esta embaixada gloriosa do Reino de Deus aqui na Terra. Nós devemos tornar-nos membros e não achar normal participar de uma igreja indefinidamente sem sermos membros. Devemos também integrar as nossas vidas de segunda a sábado com a vida de outros cristãos. Devemos obedecer e valorizar o congregar juntos e não presumir que podemos criar o hábito de ausentar-nos das nossas reuniões de igreja alguns domingos por mês. Devemos tomar a maior parte das decisões da vida considerando os efeitos dessa no meu relacionamento com a família da igreja e até consultar o discernimento dos pastores e outros membros para as minhas decisões. Devemos também comprar, alugar ou até mudar de apartamento, tendo em conta se a distância irá afetar a nossa capacidade de servir na embaixada do Reino de Deus, a Igreja. Devemos ser conscientes que somos em parte responsáveis tanto pela saúde espiritual quanto pelo sustento físico dos membros da Igreja, mesmo aqueles que não conheças, mesmo aqueles que tu não conheces. Devemos ter, então, esse desejo e essa valorização e consideração por aquilo que é verdadeiramente a Igreja, conforme foi revelado por Pedro e lembrado por Pedro esta manhã para todos nós. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão a assistir e que ainda não são teu povo, teus filhos, não estão unidos a Cristo. Que eles possam arrepender-se e crer em Jesus Cristo e desejarem unir-se a uma igreja bíblica, saudável. Senhor, a tua sabedoria é insondável, o teu amor é infinito. Ficamos admirados, maravilhados com quem nós somos em Cristo, com o valor da igreja e a manifestação da tua glória na igreja e por meio dela. Senhor, dá-nos maior entendimento de quem nós somos e de como operas tu em nós,
Amemos e valorizemos mais a Igreja. Ao fazer isso, estamos, Senhor, e que consideremos que estamos a amar-te e a valorizar-te mais como Rei e também a amar e a valorizar mais o teu reino. Que isso seja uma realidade, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe e que Deus vos proteja. Até à próxima sexta-feira, então, esse fim de semana especial em que estaremos a celebrar a Páscoa.